Olha só, rapaziada, mais um gaúcho aqui, ó, além do Grings e do Oli, o Castor Daut, guitarrista do The Fala, tá falando aqui, ó, baita programa na semana do Dia do Rock, e vamos ouvir o que o Castor escolheu. Cara, eu sou o Castor Daut, do The Fala, Bitomaníaco. Beijo a todos os bitomaníacos aí do Brasil. Tá? Valeu, Sal, pelo convite. Tá? Um abraço para o Gilvan. E é o seguinte, os 3 rocks matadores dos Beatles, que eu sempre toco nos meus shows, ou quando eu tinha minha banda Beatles, ou quando eu faço meus shows. Número 1, Can't Buy Me Love. É um rock que parece ser simples, mas não é. É muito bem desenvolvido. Tem os acordes estranhos, começa no menor, Mi menor, vai pro Lá menor, depois vai pro Ré menor, depois vai pro Sol maior e acaba que é em Dó. Então as coisas estranhas que os Beatles faziam, essas harmonias, e muda isso lá pelas tantas, é uma vez só. É Can't Buy Me Love. Aí volta pra música, não é como o início. Então isso é fantástico. E o solo do Harrison é fantástico. Na época chamou a atenção até dos músicos e vários ídolos nossos que escutaram isso lá na época e desenvolveram depois nas suas carreiras, tá? Can't Buy Me Love, fantástico. Segunda música, Day Tripper, aquele riff genial, sensacional. A música entra numa batida firme, o solo é em outro tom, é diferente, é em si, a música é em mi. Então aquelas coisas que os Beatles faziam sempre com coisas diferentes, arranjos diferentes, mas é um rock pegado, legal. E para encerrar, uma que vale por 2, talvez 3, é Revolution. Tanto a versão que saiu antes, mas foi gravada depois, que é em si, que é aquela Say You Wanna Rebel, que é mais rock mesmo, quanto a versão mais lenta, que foi gravada antes, mas saiu depois só no White Album, né, que é em Lá, Say You Wanna Revolution, que é diferente, sim, mais lentazinha, que é massa também, tem uns arranjos vocais muito bons. E a Revolution Number 9, né, que era o resto de uma gravação que virou uma terceira. Então uma que vale por 3. Ao vivo eu sempre faço uma versão parecida com a mais rock, mas eu toco ela em Lá, que é da outra versão. E é isso, meus 3 rocks matadores favoritos dos Beatles. Beijos! Valeu, Castor. Eu quero agradecer aqui ao Fernando, nosso querido Fernando, sempre colaborando aqui com o canal. Muito obrigado. E ele escolheu as dele. Os rock do Fernando são Birthday, Taxman, Revolutions, Getting Better. Getting Better. Só sonzeira, Fernando. Só sonzeira. Muito, 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 muito obrigado, Fernandão, sempre colaborando. Aí, ó, sigam o Fernando, colabore. Se você não puder colaborar, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com quem sabe das coisas. E Castor Daut, Can't Buy Me Love, Day Trip e Revolution aparecendo na live de hoje pela segunda vez. O que vocês me dizem sobre esses acordes malucos que o Castor fala que os Beatles inventavam? Da onde vinha isso? Era intuitivo? Era coisa do jazz? Era... Ah, cara, os Beatles sabiam de harmonia, né? Eles são, né? Bons de harmonia, são bons de harmonias vocais, são bons de harmonias no instrumento, são melodistas absurdos. Isso aí é uma outra história também, por isso que você pega Beatles em orquestra, Beatles em choro, Beatles em bossa nova, Beatles em fica bom em qualquer tudo, né? Coisa fica bom, porque os caras são melodistas impressionantes. O Can't Buy Me Love é isso, sensacional. E é interessante o Revolution, sempre citada, né? Porque além dela ter essa pegada, né, Grings, um rock ali bluseiro, né, o rock and roll clássico, ela tem essa pegada também da letra, que é também muito rock and roll, a letra de Revolution, que é bastante rock and roll. Então acho que e o Day Tripper, que está na minha relação também, porque é um dos riffs mais influentes dos Beatles. É dos riffs que a galera mais aprende a tocar guitarra, violão, pegando riff de Day Tripper. Muito lembrado, né? E é outra letra também bastante rock and roll, assim como Drive My Car tem suas semelhanças ali
mas essa um pouco mais de viagem mesmo, né? Mas é outra coisa muito bacana, o solo também muito legal. É isso aí. Gosto demais. Márcio Grinks, o que você achou do seu conterrâneo, das escolhas dele? Eu adorei isso que ele explicou ali do Can't Buy Me Love, que eu, como músico, eu acho bonito, eu acho diferentão e tal, mas não sei explicar como ele explica ali, do solo num tom, a música no outro, não sei o que. Eu acho isso sensacional. Cara, na verdade, assim, ó, vamos. A gente precisa fazer o seguinte: os Beatles foram uma banda que formatou a música pop. E aí, não necessariamente nessa ordem, mas aquela história de primeira, segunda estrofe, refrão, mais uma estrofe, refrão, solo de guitarra de 15 segundos, parte B, mais uma estrofe, refrão, final. Eu nem estou falando em tom. Estou falando de um modelo de música que foi reproduzido milhares de vezes, e não só nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas também em vários lugares. Foi um modelo de música pop, de rock and roll, que era a poção mágica que todo mundo recebeu com os Beatles e acabou sendo propagada, né? E os Beatles, de alguma forma, propagaram essa fórmula de fazer música, de valorizar o momento solo, mas o solo não era um solo de rock progressivo, mas era um solo que estava ali com 15 segundos, 10 segundos, 20 segundos, mas que mostrava que tinha um grande guitarrista ali. E aí é muito difícil também, muitas vezes, um guitarrista fazer um solo de 15 segundos e mostrar que é bom, fazer um solo em que ele faça início, meio e fim em tão pouco. E o George Harrison era gênio em fazer isso. Então, eu estou falando de Can't Buy Me Love, que é uma música que tem um pouco de tudo isso, né? E aí, a gente tem que pensar também que os Beatles foram uma banda que determinou essa nova ordem de músicos compositores, ou seja, a banda tinha suas canções, não tocava a música dos outros, ou tocava a música dos outros, como os Beatles fizeram no início, mas de uma forma mais como rendendo uma homenagem, ou tentando mostrar de onde vinha o caminho musical. Era mais uma reverência também, né? Que depois eles acabaram realmente fazendo só suas próprias composições, né? Os caras que criaram a bitomania, o culto às multidões, enfim, cara, eu acho que o mais legal de tudo, e eu vou falar dessa canção que é Can't Buy Me Love, é justamente isso. É uma fórmula mágica que foi repetida 1000 vezes, de diversas maneiras, e os Beatles, de alguma forma, foram uma banda que disseram para todo mundo, esse é o caminho, e todo mundo seguiu esse caminho. E uma música que começa, inclusive, com refrão, né, Márcio? É verdade. Tem esse detalhe também. Que eles tinham também, She Loves You, por exemplo, começa também com refrão. É verdade, várias inversões eles fizeram nesse sentido.